Fala pessoal, tudo bem com vocês? E apesar dos milhares de problemas que o Corinthians tem, principalmente a falta de um técnico, o Augusto Melo foi ontem no programa do Flow, no podcast do Flow. E aí eu peguei um recorte aqui para você ver o Augusto falando sobre como o Corinthians está fazendo para contratar o seu novo treinador. Se liga aí. Já existia uma pressão enorme, cara, para mandar ele embora, até para mandar o Fabinho embora. Recebi muitas pancadas de conselheiro, enfim, no geral. Cara, assim, a minha filosofia é contratar e, se Deus quiser, terminar junto comigo o meu mandato. Mesmo porque até na minha empresa eu não mandava ninguém embora, cara. Assim, eu tive funcionários que se aposentaram comigo, trabalharam 28 anos comigo, 29 anos comigo. Então a minha filosofia é essa. E a minha intenção, já desde o próprio Mano, quando eu assumi, esperava que desse certo, mas aí teve todo aquele problema. Depois veio o Antônio Oliveira, enfim. E a gente teve aquele desespero. E aí o nome da vez que a gente monitorou era o Ramon e o Emiliano. Cara, assim, já era para ser mandado, já a pressão para mandar ele embora, e eu segurei. A gente acreditava no trabalho dele, que ele tinha um potencial ainda para tirar algumas coisas. A gente reforçou, no caso do Memphis e outros, agora com a chegada do Fabrício, lateral esquerdo, Angelli, né? E, pô, cara, assim, a gente segurou, só que tem uma hora que você tem que ter uma mudança, cara. Você tem que ter reanimar de novo, enfim, a gente tenta ver a melhor maneira possível. A gente viu que não tinha mais condições de segurar, cara. E aí a gente, infelizmente, a gente foi obrigado. Isso é uma característica interessante do futebol brasileiro, né, cara? Tem que mudar isso, cara. Tem que mudar. É que, assim, a gente entende, né? Recebe muitas críticas todos os dias. Mas assim, você não pode ir pela emoção do torcedor, você tem que ser frio, cara. Você tem que ter, que é o que eu falo, né? Já criei um casco aí de tartaruga, mas de aço, porque o tanto que eu apanho esses 1 ano e 4 meses, em todo sentido, né? Porque cada um fala uma coisa, cada torcedor quer uma coisa. Cara, tem hora que chega a ficar insuportável, tem hora que você tem que se desligar, que senão você fica xarope. Mas aí a gente tem que ser frio, e a gente acreditou no trabalho dele, a gente sabia que com trabalho, com o que a gente tinha de melhor, ele iria tirar a gente daquela Série B do brasileiro, que isso ia ser um desastre. Cara, e ali começou tudo dando certo, e a gente começou já 1 ano com planejamento, apesar de ser muito em cima da hora, a gente não teve tempo de uma pré-temporada, mas a gente acreditou no trabalho e, cara, começou bem, aí começam umas situações, chega uma hora que você fica insuportável e você é obrigado, não tem como, você tem que ter uma mudança. Em geral, eu não sei o que tu pode falar, mas em geral, essa pressão maior, ela vem da política do clube? Tudo junto. A política do Corinthians é muito maior, cara, ela é muito forte, ainda mais na situação que a gente vive hoje. Eu brigo hoje com alguns grupos lá, tinha uns grupos que nos apoiaram, tivemos um acordo político e de repente a gente desfez esse acordo, né? A gente usou a caneta para profissionalizar o Corinthians, que é isso que a gente conseguiu fazer, e aí se torna contra, né, cara? Então fogo amigo é o pior que tem. Então o tempo todo jogando as coisas pra mídia, jogando coisas em verdades, que você tem que correr pra provar. Aproveita o momento que surgiu uma faísquinha, já coloca um incêndio total. Então tem muita coisa nojenta, cara. A política do Corinthians ela é complicada. Eu suponho que sim, cara. É um clube muito grande, que tem uma história de democracia e tudo mais. Que nem sempre é usada. Bom. Então, aproveitando que o Augusto falou aí sobre democracia corintiana, a gente não pode esquecer, né? Que agora você, torcedor do Corinthians, que vai no Parque São Jorge assistir jogo das Brabas na Fazendinha, ou que vai assistir jogo do futsal lá no ginásio, você não pode mais protestar contra o Corinthians, mano. Você não pode protestar contra os dirigentes do Corinthians. Agora está proibido, então não tem democracia. Na verdade, é uma ditadura que você tem que aceitar os termos deles. Você leva a faixa hoje contra a diretoria. Você fala que a política do Corinthians é nojenta, que precisam mudar várias situações. Em faixas não pode mais. Agora a voz da torcida está sendo calada. Daqui a pouco a gente não vai poder nem mais falar. Agora as faixas e os protestos que, cara, podem e devem ser feitas, as pessoas pagam até ingresso para entrar e para também protestar, eles acho que não pode fazer isso. Uma prova foi no jogo do futsal aí, e arrancaram até as faixas do pessoal que estavam protestando. No jogo das Brabas também fizeram a mesma coisa, então é vergonhoso. O Augusto até fala, nem sempre é democrático, mas o Augusto é presidente e não deveria deixar isso acontecer, nem no futsal, nem nas Brabas, na verdade, nenhum setor de dentro do Corinthians. Bom, sobre não sobre o Ramon Dias, mas assim, aí agora temos que arrumar outro técnico, né? E putz,
aparentemente... até ontem, a gente tinha certeza que ia ser o Tite. Eu, pelo menos, tinha certeza que ia ser o Tite. Tu também tinha certeza que ia ser o Tite? Tínhamos. Pois é, e aí a gente amanhece hoje lá com a notícia dele lá, falando sobre saúde mental e tudo mais. Melhoras pro Tite e tal. O Tite, ele foi escolhido, assim, até ontem, o Tite ele tinha sido escolhido entre alguns outros nomes, eu suponho, né? Essa conversa com ele também foi... Como é que foi pra chegar nele? Bom, a gente foi muito profissional, Igor, assim... nós não conversamos com nenhum treinador enquanto a família Ramon estava conosco. Uhum. A gente é muito profissional nesse sentido. A gente realmente fez essa mudança porque tinha que fazer a mudança. E quando a gente liberou o Ramon, nós sentamos para imaginar o que a gente poderia, dentro do que nós temos hoje de plantel, o que se encaixaria melhor dentro da nossa filosofia de trabalho, o que é o Corinthians, né? A raça, né? Essa garra toda, essa pressão toda, porque você tem que analisar também treinador que aguenta isso, que não é fácil. E aí, cara, a gente viu no mercado um cara que fez história, o maior treinador que o Corinthians já teve até hoje, que conhece o Corinthians, que aguentou pressão em todo quanto é sentido e que estava disponível no mercado. Então foi o nosso alvo neste momento. Chegamos a ter várias conversas e, cara, ele nos assinou bandeira verde e aí fomos pra cima, deu tudo certo. Hoje a gente iria assinar logo cedo e aí recebemos, infelizmente, uma notícia muito triste nesse sentido, dizendo que ele teve um problema de saúde. E a família, inclusive, já tá com mala pronta para mudar para São Paulo. Mas estava tudo certo, cara. Nós fizemos o contato e foi só ele e deu tudo certo. A gente já contava com isso. Assim, um trabalho muito sigiloso. E hoje, 8 horas da manhã já pronto, saindo de casa, 10 para as 8, eu recebo a notícia que ele teve um problema de saúde sério e precisa de um repouso, de um tempo, e a gente, cara, acatou. Aí muda-se os planos, né? E pra tu deve ser, pros corintianos em geral, né? Porque a galera gosta do Tite. E foi a nossa obrigação, né? Um ídolo, tem uma história, conhece muito bem, tá no mercado, então nós fizemos nosso papel, que é tentá-lo trazer de volta para ver se ele construísse uma nova história conosco. Mas infelizmente, né? E assim, porra, imagina você lá, recebe uma notícia dessa aí com tristeza, frustração, até com preocupação de como ele tá, né? Porque em geral, assim, todo mundo fica, cara, como tá o Tite e tudo mais. Mas, putz, deve ser, nossa, tava tudo certo, cara. Esse problema tava resolvido. Porque assim, não é como se não tivesse problema lá pra resolver, né? Esse daí tava resolvido e infelizmente acontece uma parada assim. A gente imaginava já que ele viesse, a gente até mudou o treino pra tarde, a gente já imaginava que ele até pudesse treinar o time hoje à tarde, cara. Tá tudo pronto, sim. Caiu como uma bomba isso aí, mas a primeira preocupação é o ser humano, né? Tá bem, tá tudo em ordem. Cara, melhoras e bola pra frente, né? O Corinthians é gigante, o Tite é um excelente treinador e oportunidades nunca vai faltar. Né? E aí o Fabinho tá lá em Porto Alegre, né? Eu não sei disso, não. Ah, tu não sabe, não? Porra, mas é que eu vi aqui na mídia aqui que os caras estavam quase certo aí com o Dorival, pô. Não, o Fabinho, assim, a gente tem uma conexão muito boa, né? Porque eu que o trouxe, confio plenamente, confio em todos os meus diretores, tá? Eu sou um cara que eu delego poderes, não sou centralizador e cobro o resultado. Isso eu sempre fiz na minha empresa, sempre fiz na minha vida pessoal e graças a Deus sempre deu certo. Sou um cara de diálogo, sou um cara que, né, cobro o resultado e tenho metas a cumprir. E o Fabinho é um cara que eu confio plenamente e tudo que ele vai fazer, eu sou consultado, dou apoio, né? E a gente fica sempre monitorando. E satisfação a cada tempo real, o tempo todo conversando, é isso, não é isso, pode isso, não pode isso, vídeo chamada, viva voz, enfim. Então vocês viram aí o Augusto Melo falando sobre essa questão da democracia corintiana. Cara, o Corinthians é um time democrático, é verdade, sempre foi. Na nossa, né? Porque a gente sabe muito bem que os protestos agora são praticamente proibidos. A gente não pode mais protestar nem contra a diretoria, nem contra a política do clube, para fazer mais nada, né? Agora a gente deixou de ser um time democrático. Mas isso aí há muito tempo, né? Vamos falar a verdade. Em relação ao técnico aí, aconteceu essa parada aí com o Tite, estava tudo certo, tanto que adiaram o treinamento da manhã para o Tite poder chegar, assinar contrato, e à tarde poder ser apresentado aos atletas e poder já dar o treino. Era o que todo mundo esperava, era o que todo mundo pretendia que acontecesse, mas não aconteceu. Então, gente, bola pra frente, que o Tite fique melhor, que Deus abençoe muito a vida dele, mas o Corinthians continua, vida segue. E o Corinthians agora tá em vias de fato aí de conseguir a contratação do Dorival Júnior. É um ótimo técnico. Espero que dê certo. Não sei se é o melhor nome pro Corinthians, porque não é só eu que não sei, acho que ninguém sabe se é o melhor nome pro Corinthians, até porque tem alguns nomes no mercado.
Uns são apostas, outros são treinadores mais experientes. E aí tem que ver o que a diretoria quer pro futuro do clube, né? Qual técnico que se encaixa melhor nesse elenco. Sabendo isso, você vai contratar o melhor possível. O que eu posso sempre falar é que, assim, independente da contratação de técnico ou jogador, o Corinthians também tem que olhar a parte financeira, que é super importante, pra gente não ter que ficar justificando salários altíssimos para as pessoas que não fazem quase nada em prol ao Corinthians, tá? Galera, peço para você se inscrever no nosso canal, deixar o like, peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos corintianos. Muito obrigado por tudo, fica com Deus, valeu!